Oi, gente, meu nome é Paula, estou representando o grupo do PSQA e o nosso trabalho é sobre as abordagens de pesquisa qualitativa e quantitativa. São opostas ou complementares? Bom, para o autor Lefel Barros, para os iniciantes em pesquisa, o mais importante deve ser a ênfase, a preocupação na aplicação do método científico, mais do que propriamente a ênfase nos resultados que vão ser obtidos. Então, o objetivo ele tem que ser o aprendizado quanto à forma de percorrer as fases do método e a operacionalização das técnicas de investigação. E à medida que o pesquisador amplia seu amadurecimento, ele vai se tornando mais hábil e capaz de realizar as pesquisas. Então, para nós, como iniciantes no estudo da metodologia científica, é importante que a gente entenda esses processos. E o que são as pesquisas qualitativas? Uma abordagem possível é aspectos, vivências e percepções do adoecimento por depressão e ansiedade em idosos moradores das casas de acolhimento da cidade de X. A partir disso, a gente pode compreender que esse tipo de pesquisa busca entender as relações de sentido e significado verificadas na sociedade entre os indivíduos. Nelas, tanto o pesquisador quanto o objeto de estudos entrevistados são membros da dinâmica e se relacionam com ela ativamente construindo significações. E o que são os significados? Eles são as complexidades subjetivas que norteiam essas pesquisas e são elaborados a partir das percepções dos fenômenos, que são diversas e por isso únicas de cada ser humano. Essas pesquisas buscam experiências subjetivas, os significados como peças fundamentais na construção e validação de investigações da realidade social. Então, para ela vai importar a avaliação de crenças, tradições, vivências, entre outros. E ela vai buscar a compreensão de um fenômeno levando em consideração todos os pontos que influenciaram para sua ocorrência. Então, por isso, há pouca limitação das variáveis, porque todas elas vão importar para o entendimento da construção da subjetividade que envolve aquele alvo de pesquisa. Então, é interessante que ela não apresente uma estrutura de trabalho rígida, faça uso de questionários, entrevista com perguntas amplas, que permitam que o entrevistado tenha maior liberdade para expressar sua subjetividade, seus sentimentos, suas opiniões, e que o próprio pesquisador também possa ter uma observação e uma atuação mais livre. Isso vai facilitar a compreensão das subjetividades que cercam esse alvo da pesquisa. E ela vai clarear questões amplas em um contexto social de forma indutiva. E muitas vezes essa pesquisa ela não é definida por si só, mas quando a gente compara ela com as pesquisas quantitativas. E essas pesquisas na ciência da saúde? Para Denzin e Lincoln, os pesquisadores qualitativistas estudam as coisas em seu setting natural, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos nos termos das significações que as pessoas trazem para eles. Ou seja, eles atentam para o fato de que o fenômeno em si não é o mais importante, mas sim o significado que esses fenômenos recebem para quem está vivenciando. Já para Bogodan e Bicklin, os pesquisadores qualitativistas procuram entender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o que são eles. Ou seja, para isso, o pesquisador precisa procurar entender e conhecer de fato as vivências daquele indivíduo, e dar enfoque aos significados que ele próprio confere às suas experiências de vida. Já para Morse e Field, essas pesquisas são indutivos, holísticos, êmicos, subjetivos e orientados para o processo, usados para compreender, interpretar, descrever e desenvolver teorias relativas a um fenômeno ou a um setting. Esse holístico significa que busca o entendimento integral dos fenômenos, e o êmico se refere à interpretação do cientista a ser centrada na perspectiva do próprio entrevistado e não a partir da sua própria visão. O método clínico qualitativo é aquele que busca interpretar os significados de natureza psicológica e complementarmente sociocultural trazido por indivíduos, sejam eles pacientes ou outras pessoas preocupadas ou que se ocupam com os problemas da saúde dele, acerca dos múltiplos fenômenos pertinentes ao campo dos problemas da saúde e doença. Nesse método, o pesquisador é convidado a buscar um quadro com referências teóricas variadas para a construção do seu projeto e para a discussão dos resultados, prezando sempre pela abordagem integral e multifacetada do indivíduo. Entre os exemplos das abordagens qualitativas, a gente pode citar o artigo Fatores associados à vulnerabilidade da não adesão do distanciamento social dos trabalhadores na Covid-19. Nele, os pesquisadores fizeram uso de outros artigos que relacionavam a Covid à vulnerabilidade social, individual e programática,
E, através de um estudo reflexivo baseado na teoria social da individualização, eles chegaram à conclusão de que as condições sociais dos mais pobres, principalmente dos trabalhadores informais, afetam na não adesão do distanciamento social. E, a partir disso, eles propuseram reflexões sobre as desigualdades no Brasil e como elas ficam mais evidentes em situações como a pandemia. Outra abordagem possível é a vista no artigo Representações do Estigma da Hanseníase nas Mulheres do Vale do Jequitinhonha. Ele apresenta os resultados de entrevistas feitas com mulheres portadoras de hanseníase com relação à percepção do adoecimento e dos estereótipos e preconceitos que elas vivem a partir da doença. Então, a partir desses exemplos, a gente pode notar o quanto a subjetividade e o significado são importantes para esse tipo de pesquisa, o quanto eles são o alvo para a construção e a avaliação dos processos e fenômenos que estão sendo analisados na pesquisa. E entre as principais vantagens e desvantagens da pesquisa qualitativa, a gente achou importante destacar o fato, entre as vantagens, do pesquisador poder se imergir em uma realidade e ser capaz de descrevê-la profundamente. As metodologias, como a amostra e os métodos de coleta, são flexíveis e ela traz uma visão profunda, mais detalhada e específica de uma realidade particular. E entre as desvantagens, a gente pode citar o envolvimento do pesquisador com a situação e participantes do estudo, a possível influência e vieses do pesquisador na organização desse estudo e o fato de não poder ter seus resultados estendidos à totalidade da população a partir de uma amostra específica e reduzida. Em relação aos debates em torno das pesquisas qualitativas, a gente pode citar: é possível generalizar os resultados dessas pesquisas? É importante a gente refletir: será que é mesmo necessário que todo conhecimento científico seja construído apenas por generalizações? Então, as pesquisas qualitativas não seriam formas de conhecimento científico. E não necessariamente. Nem toda pesquisa tem que buscar generalizar e chegar a conclusões que se apliquem à população como um todo. O objetivo da pesquisa qualitativa é justamente entender um fenômeno específico e as subjetividades que envolvem aquele fenômeno em si. E outra possível abordagem é: dois pesquisadores com os mesmos métodos e diretrizes coletaram os mesmos dados e chegaram aos mesmos resultados? Esse tipo de pesquisa é isento da subjetividade do pesquisador? E justamente o que eu falei, não necessariamente as pesquisas elas têm que buscar essa reprodutividade das conclusões que foram obtidas a partir dela. O objetivo da pesquisa qualitativa não é esse, e isso não faz dela menos científica. E não necessariamente só pelo fato das pesquisas quantitativas usarem uma abordagem mais objetiva, ela se torna isenta da subjetividade e de vieses de quem está construindo ela. Então, essa deve ser uma preocupação de todos os tipos de pesquisa, não só da qualitativa. E outra pergunta muito feita é: esse tipo de pesquisa pode ser usado em conjunto à abordagem quantitativa no mesmo trabalho? É importante que o pesquisador ele tenha capacidade para abordar essas duas vertentes de uma forma profunda e de qualidade, né? Não pode ter uma abordagem de uma em detrimento da outra, mas é uma possibilidade sim, e uma possibilidade positiva que as duas sejam usadas como complementares na pesquisa. Então, juntamente aos dados obtidos pela quantitativa, a todas as conclusões numéricas e estatísticas que se chegue, que se possa usar a pesquisa qualitativa para interpretar as subjetividades que estão envolvidas, que cercam esses dados e essas conclusões que se chegou a partir da quantitativa. Olá pessoal, o meu nome é Gabriel e eu vou dar sequência à explicação, agora falando um pouco sobre a metodologia de pesquisa quantitativa. Nesse tipo de pesquisa, as observações elas são focalizadas em termos de grandeza ou quantidade do fator de estudo. Ou seja, os dados obtidos eles são expressos principalmente em números, eles possuem um valor numérico. E essa pesquisa tem como princípios a neutralidade do pesquisador e a exatidão dos dados obtidos. E para realizar esse tipo de pesquisa, é muito comum a utilização, por exemplo, de questionários e formulários, ou qualquer outro método que possua perguntas claras e objetivas. E a apresentação dos dados ela é por meio de tabelas ou quadros, todos baseados em estudos estatísticos. E esse procedimento, para coletar dados, eles devem ser realizados com muito rigor, para obtenção de dados confiáveis.
É importante ressaltar aqui, como eu disse anteriormente sobre a neutralidade, o ponto de vista do pesquisador ele é externo à organização da pesquisa. Ou seja, aqui o pesquisador ele não interfere nos resultados dessa pesquisa. Eles serão obtidos numericamente. Com relação ao uso dessa metodologia na área da saúde, são comuns o uso de técnicas quantitativas em procedimentos laboratoriais, como coleta de material dentro de procedimentos de obtenção precisa, acondicionamento em recipientes adequados, cuidados com a identificação do material e a análise feita em laboratórios com equipamentos específicos. Tudo feito com o rigor que exige a metodologia quantitativa. E, além disso, se enquadra também, por exemplo, pesquisas objetivas e numéricas, relacionadas a estudos parasitológicos, como o processo de detecção da presença ou não de protozoários, ou mesmo dados numéricos relacionados a uma doença, como taxa de infecção, taxa de cura ou de letalidade. Um exemplo interessante e atual que podemos analisar a respeito da prática da metodologia quantitativa, que se enquadra também ao uso de metodologia na área da saúde, são as pesquisas que envolvem a pandemia do Covid-19, aqui no Brasil e também em todo o mundo. Na pesquisa realizada aqui pelo artigo Covid-19 no Brasil, a evolução da epidemia até a semana epidemiológica 20 de 2020, neles os autores analisam dados de casos e de óbitos confirmados da doença no Brasil, com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, e fazem uma objetiva comparação com a situação mundial, utilizando os dados numéricos fornecidos pela OMS. Por meio de comparação, conclui que o Brasil está entre os países com maior número de casos e óbitos, que é um bom exemplo de pesquisa quantitativa. Bom, as pesquisas quantitativas, elas possuem diversas vantagens, e uma delas está relacionada com o fato dela ser mais fácil de aplicar. É lógico que existe todo um trabalho por trás do método, o que não é fácil, a aplicação do método, mas a pesquisa ela é mais tranquila no sentido de ela ter maior adesão das pessoas que participam dessa pesquisa e tem perguntas fáceis e claras de serem respondidas, o que permite obter assim, uma grande amostra, né? Confere maior confiabilidade nos resultados. Quanto maior a amostra, quanto maior a pesquisa, maior a confiabilidade desses resultados. E, além disso, os achados estatísticos, os resultados dessa pesquisa, eles podem ser generalizados a todos os indivíduos do grupo ao qual o estudo se baseia, né? E não somente ao menor grupo, àquele grupo amostra que foi participante direto da pesquisa. E, por outro lado, as pesquisas quantitativas elas também possuem algumas desvantagens, né? E a principal delas está relacionada ao rigor científico que é necessário para essa pesquisa. E muitas vezes na dificuldade do tratamento dos dados estatísticos, para a interpretação dos resultados, tanto para os pesquisadores durante a pesquisa, né, quanto para os leitores. E há também aqui a dificuldade de selecionar as perguntas a serem submetidas, já que por diversas vezes é difícil reduzir um questionamento a sim ou a não. Se os questionamentos eles não forem claros e não forem objetivos em suas intenções, os seus dados podem ser difíceis de validar, né? Ele pode fugir de uma realidade e elas podem dificultar as respostas dos candidatos. E assim vai influenciar nos resultados dessa pesquisa. E analisando as metodologias e estudando sobre esse assunto, logo de cara nós percebemos que existe um estigma ou um preconceito em achar que as pesquisas quantitativas são mais científicas, corretas ou confiáveis que as pesquisas qualitativas, o que não é uma verdade, uma vez que ambas as pesquisas utilizam da metodologia científica. Existe também um certo receio, né, quanto à confiabilidade dos resultados dessas pesquisas. Mas tudo depende do processo de realização dessa pesquisa, né, do rigor que vai ser empregado e da neutralidade do pesquisador. E aqui vemos de forma simplificada, num quadro comparativo geral, sobre os métodos da pesquisa. É interessante analisarmos aqui nessas comparações, principalmente o objeto de estudo, que nas pesquisas quantitativas eles são fatos reais, enquanto na qualitativa eles são interpretações subjetivas dos fenômenos. E também é interessante aqui a comparação da postura do pesquisador, que deve ser objetiva e impessoal nas pesquisas quantitativas, mas que participa como um ouvinte e organizador nas pesquisas qualitativas. E aqui nessa charge, nós vemos também de forma simplificada, mas uma diferença prática na abordagem dos métodos, né? Enquanto no primeiro quadro, um método quantitativo, ele mostra de forma objetiva os dados da pesquisa sobre o consumo de sorvete grátis, com o pesquisador neutro, distante e escondido. Já o método
qualitativo, no segundo quadro, ele leva em consideração a subjetividade, os sentimentos daquele que ganhou o sorvete, sem um enfoque na numerosidade e com o pesquisador ativo na pesquisa. E a partir dessas comparações e pesquisas sobre as duas metodologias, nós percebemos que os métodos, eles não são antagônicos, mas também não são contínuos. Eles são somente diferentes visões sobre a prática metodológica. E, além disso, foi possível interpretar que ambas apresentam características próprias e que devem ser levadas em consideração pelo pesquisador, de acordo com o seu intuito, o intuito dos trabalhos, uma vez que há diferentes métodos organizacionais, vantagens e desvantagens próprias de cada um deles. Então, cabe ao pesquisador a escolha da abordagem mais adequada aos seus propósitos, seja ela usando apenas um método ou também os dois métodos, mas ele tendo uma noção das particularidades dos métodos, né, das responsabilidades e dos erros que ele deve evitar em cada uma delas. Por fim, esse trabalho permitiu, creio que para todos do grupo, um aperfeiçoamento dos conhecimentos sobre a disciplina de metodologia científica, pela análise dos processos metodológicos e sobre uma significativa abordagem científica em nossas atividades acadêmicas.